Há mais de meio século, em uma pequena cidade litorânea do Rio Grande do Norte, nascia um sonho. Tinha muito acampamento, tinha fanfarra. Ela ia atrás de patrocínio de prefeitura, de lojas, de tudo. A gente botava gente para todo mundo, desbravador ia atrás de loja em loja fazer tudo. Aí ela formou 2 clubes, um em Mossoró e um em Areia Branca. Areia Branca ela chegava aqui de 7 horas da manhã. Aí 11h30 ela voltava para Mossoró. Era o clube de Mossoró. Daqui era Dragão do Mar. Durante o período em que o Clube de Desbravadores foi fundado pela primeira vez por Joselita, esposa do pastor Jordão, certo? Esse clube foi uma novidade aqui na nossa cidade. Eu não sabia o que era desbravador. E ela chegou aqui em Areia Branca e disse para os pais. Primeiro ele fez uma reunião com os pais. Eu quero formar um clube aqui. Clube, então ela foi explicar o clube que era desbravador. E muita gente que não era da igreja. Até hoje, né, nós temos aqui em Areia Branca pessoas que fizeram parte do Clube Desbravadores. Às vezes quando eles passam por meses se lembram ainda. Nem mesmo a igreja conhecia o clube. Fui mudada para Recife porque ia me casar, então ia abrir também um clube em Recife, na igreja de Salgadinho, em 1968. E depois eu abri como meu marido era pastor, ia mudando, então ia abrir um clube em Mossoró e Areia Branca, que era o distrito dele. Eu dirigia um de 8 às 10 da manhã e viajava para Mossoró, e de 2 às 4 o outro clube. E essas atividades que a gente fazia, acampamento, fazia juntos dos clubes. Quando foi fundado, movimentou a igreja, a juventude. Eu sei que todos os domingos, quando ela saía de 11h30, que um ônibus que tinha aqui, que ia só para Mossoró, só nesse horário, eu ia com ela. Quase todos os domingos eu dormia na casa dela, porque eu fazia parte também do clube lá de Mossoró. E eu me lembro bem que o primeiro acampamento aqui em Areia Branca foi lá no Morro Pintado, sabe? Uma praia deserta, que só era barraca e nada mais. Uma coisa que eu achava assim importante era o cuidado que ela tinha com os desbravadores, a responsabilidade. Ela dividia, se tivesse 12 barracas, ela dividia 4 e 4. E esses 4, ela tirava 4 rapazes, 4 desbravadores, para de 2 em 2 horas, ou às vezes de 3 em 3 horas, trocar, sabe? Pra ficar ali vigiando, ali, olhando, né? Dizendo, enquanto a gente dormia, eles rondavam. Agora isso era no maior silêncio, não tinha negócio de grito, não ficava rachando graça, era tudo de farda. Aí era muito bem organizado, sabe? Eu gostava muito. E depois disso eles foram embora para Campina Grande. Eu morei 1 ano e 6 meses na casa dela. Eu fazia parte da amizade dela. A gente não tinha segredo, a gente falava o que sério mesmo uma para outra, sabe? Às vezes eu falava sério até demais, eu vou embora. Aí ela dizia assim, não vá não, Verinha, não vá não. Aí nesse dia eu ganhei um presente. Aí pronto, eu baixava fácil de vir embora, sabe? O hino Desbravadores e Nós Venceremos, que era o hino predileto dela, sabe? Nós venceremos. Pela amizade que a gente tinha, quando foi, eu não lembro bem o ano, eu sei que ela veio visitar aqui, passou 3 dias aqui em casa, chegou na sexta e voltou na segunda-feira. E foi uma festa aqui em casa, na casa do meu pai, né? E veio várias pessoas, eu me lembro, vieram conversar com ela e ela dando assistência, respondendo tudo a eles. Ela gostava demais. Olha, para melhor dizer, você acredita que tinha meses que ela botava a mão na cabeça e dizia assim, eita, Verinha, isso que foi? Pegou. Ela colocava o dinheiro todo dela nas ações do Clube Desbravadores. Ela fazia tudo isso no Clube Desbravadores, você acredita? Ela amava mesmo, ela vivia. E eu achava mais também interessante era a ordem que ela tinha. Ela vivia com apito pendurado aqui no pescoço. Ela não falava, ela não gritava o nome de ninguém.
só apitava. Quando apitava, todo mundo ficava, ó, e foi. O segundo apito, alguém ia ser chamado a atenção. Aí, quando ela falava, né? Fulano, fulano. Então, isso também é muito tempo. Uma ordem assim, muito assim, bem rígida, sabe? Joselita Rodrigues do Ouro. A irmã Joselita e o pastor Jordão foram transferidos para outra igreja, Pernambuco. Então o clube ficou sem liderança. E como o clube ficou sem liderança, ele ficou desativado até os anos 80. Nosso mestre general, nós venceremos, nós venceremos. Na década de 80, eu assumi a liderança dos jovens, que eram missionários voluntários, né? Então tivemos a ideia de reativar o clube. Com certeza foi muito trabalho, porque não havia mais nada, não havia material, não havia bandeiras, não havia mais nada do clube. E nós tivemos que conquistar isso através de doações, a igreja ajudando, os irmãos da igreja ajudando também. Inclusive nós fomos até as autoridades para que fizesse algumas doações. Quando nós enfrentamos essa batalha, nós conseguimos recrutar aproximadamente 70 a 80 jovens. O clube nos ofereceu muita experiência. Nós tivemos alguns problemas para enfrentar e com a graça de Deus deu tudo certo. Quando eu era criança, na faixa de 10 anos de idade, em 81, morando em Ipanema, na praia de Ipanema, sempre lá chegava o pessoal da igreja adventista. A mãe sempre teve amizade com o pessoal. E em ano 81, nesse período, a mamãe começou a frequentar a igreja e me levou para a igreja. E no final nós se batizamos, tanto eu quanto a minha irmã Mônica, mas outra pessoa que se batizou e a mãe também batizou. Mas o tempo passou, depois a gente se afastou da igreja e se afastou quando foi em 91, quando eu estava em casa. Tem um campinho de bola, eu sempre jogava bola no final de semana com o pessoal lá, era uma casa simples, e eu tinha uma bolazinha e sempre jogava bola nos sábados. Só que teve um certo dia, minha mãe convidou uma pessoa que nem me falou que tinha convidado. Então ela veio. Quando eu vi essa pessoa na porta, na sala de casa, lá em casa era quintal, tinha cerca. Então eu, com visto de jogar bola, eu ia jogar bola, abri a cerca e fui jogar bola. E quando eu voltei, já tinha ido embora já. Isso fiz umas 3 ou 4 vezes com essa jovem, que não conhecia. E eu percebi que essa pessoa estava muito persistente para me dar estudo bíblico. Ele falou que não, talvez aqui dar estudo bíblico. Até o nome era Abigail. Eu disse, não, vou realmente receber ela. Aí recebi ela, começamos a fazer estudo bíblico, só que ele ia dar estudo a mim e a Roberta. E nós estudamos a Bíblia por completo, o curso Ouvindo a Voz de Deus, e batizou eu e Roberto em 91. Então foi aí onde eu conheci a Igreja Adventista com os princípios, já que em 81 eu apenas estava acompanhando minha mãe e não tinha um conhecimento básico. E nesse período de 91, eu fui colocado funções na igreja, jovem ainda, acho que eu tinha uns 18 anos, era 17 mais ou menos isso, e colocaram eu como diretor missionário. E nessa busca de conhecimento para dar estudo bíblico e ter material para poder repassar para o pessoal, lá na igreja tinha um lado, hoje tem até uma porta, do lado, quando você entra assim do lado esquerdo, que era uma pequena biblioteca. E eu fui lá fuçar, muito curioso, eu fucei e de repente encontrei 2 manuais, né? E um manual que eu encontrei foi esse daqui, que a gente tem até hoje, está guardado.
E esse manual, junto com o outro, eu fiquei fascinado com esse desenho aqui, Clube dos Bravadores, e comecei a ler, certo, esse manual, e comecei a passar para a turma, porque existia uma juventude boa, numerosa a juventude, era muita gente. A gente se reunia também lá em casa, né? Quando eu me batizei, Edinaldo tinha violão, a gente tocava violão, Denis Vinha, Léo Décio, Cláudio Júnior, Cláudio Berg, e outras pessoas que iam para casa para a gente reunir toda noite para louvar a Deus e também fazer o velho, fazer em casa o velho mingau de milho. E quando eu conheci esse material, comecei a estudar e tá aqui, né? Muito bom esse manual, fiquei fascinado por ele, certo? Comecei a estudar ele. Antes de Eduardo, que é o pastor, ele tinha uma máquina de datografar e eu gostava muito de datografar na época, né? Eu tinha feito curso. E comecei a elaborar, certo? Elaborar provas para fazer a diretoria do clube. E eu fiz um manualzinho, datografia, isso aqui foi que eu fiz, né? Essa capinha, né? Fiz com a máquina da datografia de Eduardo, né? Que é do pai dele, né? Que é Dilson, né? Antunes. E fizemos esse manual e reunimos, certo, o pessoal, que era o jovem, para formar a diretoria, a comissão da época, né? Que a irmã saudosa, a irmã Tereza, ela era a secretária, certo? E nós falamos com o pessoal da comissão para formar esse departamento, porque na época que eu cheguei na igreja não tinha, então eu fiquei fascinado com esse manual e o pessoal gostaram, certo, desse material. Fizemos a reunião lá por trás da igreja, que era a primeira classe bíblica, e esse manual foi um norte, né, para poder as pessoas começar a entender sobre o clube. A gente começou a ter ideias para colocar nomes, Heróis da Fé, certo? Heróis da Fé. Nós também dá apoio aos irmãos lá de Grosso, que era pouca gente, tinha lá, os jovens, então a gente dava apoio. E não tinha clube lá também. Nosso apoio era em Mossoró. E tivemos também vários material. Eu lembro que essa bússolazinha aqui é uma da COP que nós fizemos uma especialidade de direcionar, né, através da bússola, né? Você vê que a diferença aqui hoje é a bússola. Então a gente reunimos o clube, né, para a diretoria lá no campo Gentil Fernandes, onde nós já uma noite bem clara, né, cheio de estrelas. Também nós tivemos várias especialidades que fizemos na época ali naquela quadra, né, quadra de esporte ali da Coab, né? Tinha várias especialidades sobre mamífero, né? E aqui a gente fazia, né, sobre a arte de acampar, né, mamífero. Aqui também tinha a arte, né, de contar história, né, cristã, e outras como sementes, né. Esse também é um material que nós tínhamos, um curso que foi feito na época, né, em espírito e em verdade, né. Esse material ainda tenho hoje, né, eu sei lá em casa, procurei encontrar. Fizemos um acampamento lá na comunidade da entrada. Então, nesse acampamento nós levamos tanto os jovens, né, quanto os irmãos que quiseram, né. No caso, irmã Maria era a irmã Maria, a mãe de Rafael. Rafael era pequeno, era um rapaz muito bom, sempre esperto. E foram João Maria, Cláudio Júnior, Cláudio Berg, Edinaldo, a Anália também esteve, e outras pessoas estiveram lá. Então aqui foi a programação que eu fiz, certo, na época lá para acampar, né, os três dias lá nesse colégio que tem lá na entrada. Lá por trás do colégio tem um escampado que só tem uma planta chamada garobe. E Léo Décio também estava na época, e nós criamos uma ideia de fazer um pernoite também nesse momento. E então nós aproveitamos os locais que tem muita garoba que era fechado e colocamos várias colocamos panos como fantasma, tinha osso de animais, a gente colocou lá para fazer meio do pessoal. E nós fizemos a trilha, foi uma trilha bem interessante, bem chocante. A irmã Maria e a irmã Teresa passou mal também nessa época, mas foi como fosse sentir na pele o que seria uma perseguição
certo? E que o clube estaria treinando a igreja, certo? Para esse momento de perseguição. Então, e nós fazíamos esse convite especial para eles participar, certo? Desse clube. Tanto que tem aqui a data, ó, 93, ó. 93, certo? Então a gente convidar as pessoas, muitos ajudaram, alguns disseram que o clube era apenas uma ideia que iria já, certo, e ficar para trás. E eu deixei o clube já em 94, 95, quando o pastor Washington, na época, ele veio visitar a sua sogra, né? Como a sua mãe, e Heleninha, e me convidou para também ir para a Bahia, para também fazer o curso de teologia. Na época era bem início do comércio aí chamado Eixo de Preço. Eu trabalhava lá de embalador e cuidava do clube. Então eu fiquei pensando nessa situação e me convidando. Então eu decidi ir com ele depois de 95 e diante, quando ele veio novamente. E eu deixei, certo, reunir a diretoria e pedir a aprovação de todos para que Cláudio Júnior continuasse com o clube, certo, para que não parasse. E interessante que naquela época tinha uma pequena brincadeirazinha que era um objeto chamado peteca. E nessa auge da peteca, e na hora que eu fiz a reunião com o pessoal, a comissão também aprovou, mas antes eu conversei com o Cláudio se ele aceitava mesmo. Ele era uma pessoa muito dedicada. Eu disse: Cláudio Júnior, você não deixa essa peteca cair. Eu me batizei aqui na igreja no dia 29 de novembro, com minha irmã Francisca, e eu comecei a me interessar mais ainda pelo Clube dos Bravadores. Eu já tinha conhecimento do clube já. O clube tinha começado um pouco mais antes com o Hélito, né? Uma turma, sempre eu estava envolvido aí com eles, como jovens. Quando eu decidi o batismo, eu ingressei no Clube dos Bravadores. Eu entrei em alguns momentos marcantes no clube, como o dia que o Hélito ele disse que ia embora, né? Para comportagem, e eu deveria assumir o clube, né? Ele usou essa frase: não deixa a peteca cair. Em 1995. E eu lembro que a gente fez o primeiro acampamento lá na entrada do morro, perto do Morro Pintado ali. E desde então eu comecei a liderar o grupo ali, né? Em 96 eu tive que, há um tempo, ir para Natal, né? Para seguir a Marinha. O clube já estava sendo reconhecido na Areia Branca, né? Já era um marco da igreja. Então, em 97, eu assumi novamente a liderança JA, que é MV ainda, né? E nós conseguimos dar continuidade ao Clube de Desbravadores. Não, nessa época não tinha Campuri na região. Nós não fomos a nenhum Campuri. Nós tivemos apenas acampados em Retiro de Carnaval, que o clube acompanhou também, os irmãos da igreja também. Em Panguaçu, num colégio militar, em Panguaçu. Então lá nós acampamos juntamente com as pessoas que fizeram o retiro de carnaval. Participamos de alguns desfiles cívicos a convite das autoridades, como no aniversário de Areia Branca, que sempre era no dia 22 de outubro. Então trouxemos alguns clubes para desfilar aqui, como Clube de Natal e Mossoró, e isso ficou marcado nas nossas lembranças. Quando eu voltei, no ano de 1997, eu lembro que teve um desfile aqui em Areia Branca, né? Isaías era o diretor na época, ele tinha assumido o clube, e dia 22 de outubro, né, teve esse desfile aqui em Areia Branca. Veio o pessoal do Natal, o pessoal do Mossoró, nessa época para cá, para poder organizar esse desfile. Estava tendo um evento da ADRA nessa época lá, com o pastor Jairo, e aqui em Areia Branca o clube ele sempre foi bem visto, né, pela sociedade, pelo trabalho que o clube vinha realizando junto com as autoridades da cidade. Um dos fatos marcantes que teve no Clube de Salvador, acho que marcou muito bem, foi a questão do relacionamento com os meninos, né? Era praticamente tudo morava na mesma rua, na Ferreira Souto, a maioria deles. Eles têm muita amizade,
E o clube ele era muito sério mesmo, né? Mas também tinha suas resenhas também, né? A gente lembra de todos eles, né? A gente consegue ainda lembrar do nome deles, de orar por eles também. Em memória também é o nosso amigo, né? E desbravador Chico Neto, né? Nosso Chico Neto, a gente chama de Chico Neto. Ele foi um dos caras que mais animava o clube, na verdade, né? Com aquela voz dele potente. Quando ele chegava, todo mundo sabia que ele estava chegando. E a gente teve muitas pessoas ali no clube que deixaram marcas, né? Eu lembro uma vez que eu estava aqui desfilando aqui no dia 7, né? No dia 22 de outubro. E eu escutei alguém gritando lá da... Ei, Claudio Júnior, Claudio Júnior. Olhei, não era dele, né? Tava com o filho dele lá. Então, quando a gente olha para esses meninos hoje e vê que eles formaram família, que eles têm o seu trabalho, né? Que eles têm suas opiniões, né? Sobre a igreja, sobre o clube, a gente fica feliz porque ficou algo marcado na vida deles ali naquele momento. E ser desbravador é isso, é você marcar a vida de alguém. O nosso objetivo, né? Nosso alvo é conduzi-los, né? Levá-los aos pés de Cristo. E Cristo ele faz a sua parte, né? Através do Espírito Santo, em convencer eles, de trazer eles de volta. Eu tenho uma esperança de um dia voltar aqui na igreja aqui, e ver todos eles sentados nesse banco. Até mesmo os filhos deles sendo desbravador, até mesmo eles voltando também. Eu lembro que hoje é dia 20, né? Hoje é 20 de setembro de 2025. Ontem à noite, né? Dia 19, teve uma investidura aqui na igreja. E eu fiquei emocionado quando eu vi Adil, né? Nosso desbravador em Condipo, filho do Carlinhos, né? Ele estava bem emocionado ontem e ele falou que tinha passado um filme na cabeça dele. Então, quando a gente escuta isso, é porque a gente entende que o Clube dos Bravadores, ele é uma ponte e, vamos dizer assim, que ele liga o clube ao céu. E Cristo, quando ele nos comissionou a missão de pregar o Evangelho, essa missão ficou impregnada, né, em cada um de nós. E nós iremos fazer isso até o fim, pregar o Evangelho. No ano de 2000, na comemoração dos 50 anos de Desbravadores Mundial, a gente fizemos essa placa e a gente colocamos ela na igreja. A história dessa placa é bem interessante. Vamos fazer algo para colocar na igreja? Vamos fazer a placa. Foi lançada uma camisa, né, com esse símbolo, esse slogan aqui, né? Era 50 anos mundiais de Desbravadores. E aqui tem um desenho como se fosse um desenho de um vale, né? Bem colorido, amarelo, laranja e tal. E essa placa que ela foi construída por duas pessoas muito importantes da vida da gente. Foi o irmão Francisquinho, Ademir, Cândido, né? Também foi um dos nossos membros aqui na nossa igreja, do nosso clube também. E foi feita no Panema de cima e foi trazida pra cá. Amigo, pra trazer essa placa pra cá foi uma luta, viu? Então, assim, Ademir, eu vou, já que falei em Ademir, eu vou deixar uma mensagem pra ele, né? Ademir, Jesus ele ama você demais mesmo, muito mesmo. Eu fiquei feliz de saber que seu filho tá no Clube dos Bravadores lá em Mossoró. Que Deus possa abençoar. Que você um dia possa retornar também para o nosso convite. Eu entrei 2 anos depois que me batizei, em 97 eu entrei. Batizei em 95 e 97. Foi a minha primeira reunião, não lembro a data de e-mail, só lembro que foi em 97. Foi aqui na igreja, diretora Claudio Júnior. E eu lembro que eu fiquei assustada com o estilo de reunião que a gente tinha, né? As cobranças, aquela parte de militarismo mesmo, ordem unida e fora de forma, e aqueles gritos, a voz mais autoritária, e eu fiquei muito assustada com isso, dizendo que não ia voltar mais, né? Mas as meninas na época era a Libânia, era a Deise, Raquel, que ficavam incentivando a outra, e aí a gente foi indo e se adaptou a essa parte de militarismo na igreja, que de primeira assim assustou muito, né? E a gente tem muitas lembranças boas, né? Muitas recordações. Contribuiu e muito com a formação da gente, com a espiritualidade. As reuniões, os encontros que a gente tinha da diretoria em Mossoró, era uma região muito forte, né? E o clube daqui também era muito forte. A gente era conhecido por ter essa parte de conhecimento bíblico mesmo, né? Ninguém batia o clube, na época Cânticos de Davi, depois virou Cães de Caça. A experiência de eu ter sido conselheiro e diretor associado. Mas o que mais me marcou foi ser conselheiro. Participar da vida dos jovens, né, em todo momento. Lutar para que eles conseguissem os trunfos.
lutar para que eles completassem as classes deles. E sempre quando o clube ganhava alguma coisa, eu me sentia também como vencedor. Tanto que eu fui para 2 Campuri, um em Mossoró e outro em Natal. O de Natal me marcou tremendamente, em termos de união, garra e compromisso. É aí que eu vi que o clube é um departamento incrível da Igreja Adventista. E era uma coisa assim bem marcante nas reuniões, que ficou muito marcante para mim, é que o clube ele ia ser decisivo nos últimos dias da história da igreja na Terra, né? Quando, nesses momentos que Jesus estivesse perto de voltar, o clube teria que ter uma base forte para conduzir a igreja, né? A gente tinha muito isso assim nas reuniões, a liderança, né? Os nossos superiores, né? O diretor e os demais da região deixava isso sempre assim, bem marcante para a gente. A igreja vai ser conduzida pelo Clube de Desbravadores. E eu estava me lembrando que uma das coisas que o clube mais trabalhava para angariar fundos, né, que tinha muitas crianças, muitos adolescentes que entravam, que como hoje não tinha tantas condições financeiras. E o que a gente fazia muito para conseguir recursos para o clube era fazer hora social e vender lanches. Eu lembro que Jussiara, né, eu e Jussiara, a gente fazia muito lanche para vender nas horas sociais, patrocinado pelo clube. E a gente mesmo da diretoria se reunia, arrecadava esses ingredientes para fazer os lanches e a gente ia vender nas horas sociais. Diante dos desafios que era fazer grito de guerra, fazer a Ordem Unida e parecia-se que não combinava. Cântico de Davi, demorava mais, né? O brado, na hora de sair de forma, ficava assim, destoando de fora de forma. E aí ele trouxe a ideia de Cântico de Davi, acho que partiu da cabeça dele, mas lá na reunião ele trouxe isso pra gente, assim, já pronto, já trouxe tudo pronto. E a gente que concordou com ele, né? Viu que realmente ele tinha razão, combinava mais cães de caça, combinava mais o nome das unidades, daí o nome das unidades ele trouxe 2, já pronto, e as outras a gente foi decidindo com o tempo, cada um foi opinando, foi dando ideia, e daí a gente juntou, né? Ficou mais aberto, mais opções para ter nomes de unidades, né? Que possivelmente no futuro pudesse surgir, o clube fosse ampliando, fosse aumentando. E tinha mais opções de nomes de unidade. E nesse tempo que eu fui secretária, 8 anos, né? Da época que eu entrei até quando eu engravidei, em 2010, foi quando eu saí, todo mundo brincava, né? Que eu já tinha tempo de me aposentar na secretaria. Mas eu me apeguei muito a esse cargo, não era da minha vontade de sair, mas diante da situação que eu estava, né? Grávida, já estava perto de ter bebê e não ia dar conta. Então, eu passei a tocha para Eunicélia. Eunicélia é prima de Rafael, né? Fagner e Rafael, que posteriormente, depois de Cláudio Júnior, também foi diretor do Clube Cães de Caça. E minhas memórias dessa época é que nos CTBDs que a gente ia, que eram os encontros da diretoria da região, e a gente era muito focado no nosso cargo, né? A gente tinha esses treinamentos, eram separados por cargo do clube, né, da diretoria, e a gente recebia esses treinamentos. Então a gente, desde o modelo de ata, até as palavras que usava, igual a secretaria da igreja, tudo isso a gente recebia treinamentos e eu considero que eu tinha certa habilidade com as palavras, não sei, na época diziam, né? Eu já estava entrando na faculdade, então eu tinha certa habilidade com as palavras, então viram que eu seria um bom nome para assumir a secretaria. Eu acho que foi por isso que eu fiquei tanto tempo, né? Teve uma época que eu ainda quis deixar, mas depois me tomaram de volta, me chamaram de volta para o cargo. Também fiquei pouco tempo fora. E depois disso, eu lembro que Eunicélia ficou no cargo. Depois, Jussiara assumiu, ela era associada, era conselheira e também assumiu o cargo de secretaria. Conheci o clube em 2000, entre 2000 e 2001.
Quem estava à frente era o Wilson Júnior e o Fábio, foi quem nos apresentou lá nas Pedrinhas. E foi uma jornada grande, a gente ia de bicicleta para as reuniões em Areia Branca como diretor. Fiquei em 2005, 2006, 2007 a gente conseguiu juntar uma turma e abrir o nosso próprio clube lá em Pedrinhas, os Predadores, que seguem até hoje, né? Juntamente com o Marcelo. Saudades do clube, né? Foi uma experiência incrível, tá aqui a lembrança ainda de tudo isso que eu passei por lá. Isso aqui é o que marca, é o que fica, né? Fora as amizades, Josivan, Joselita, Rafael, Rangel, o Jonatas, entre outros aí. Dizer que vocês moram no meu coração e o clube sempre fará parte dos meus princípios. Hoje a pessoa que eu me tornei foi graças a isso aqui, tanto como pessoal, a minha família, como profissional. Que Deus possa vir abençoar sempre vocês, continuar ao lado de vocês. Eu conheci o clube, eu já pertencia à igreja, né? Já era batizado, era membro. Eu conheci o clube em 1999, através de Cláudio Júnior. Ele foi lá em casa, conversou com minha mãe e me convidou. Foram anos muito bons, mas também muito difíceis, porque por conta das condições financeiras, a gente não participava de muitos eventos, né? A gente não tinha uniforme a princípio, demorei um tempo para adquirir uniforme. Os primeiros anos eles foram de muitas descobertas, de muitas amizades, de muito aprendizado, e me ajudou muito a construir a quem eu sou hoje. Eu acredito que o clube, o que mais impactou na minha vida foi eu ter continuado em esperar a volta de Jesus. Porque, como a gente sabe, né, na adolescência, juventude, a gente tem muita energia, né, muita motivação. E amizades não faltam para dizer diferente do que a Bíblia prega. E o clube foi uma agência onde me fez fortalecer na fé. Então acho que essa foi a principal coisa que o clube impactou em mim. Nessa época que eu entrei no clube, o clube tinha uma boa quantidade de pessoas, não sei ao certo, mas eu acho que umas 40 pessoas o clube tinha na igreja. E uma das coisas que eu lembro era que nós sempre estávamos na igreja, né? A gente participava de acampamentos, eu lembro dos pernoites, né? Do Campuri, naquela época a gente não ia. A gente veio a participar de eventos maiores nos anos 2000, né? 2006 para 2008. Na época que eu fui diretor 2 vezes, em 2004 e em 2009. Em 2009 eu tinha acabado de fazer um ano que eu tinha me investido em líder, né? Me investi em líder no campo de Verdadeiros Heróis, Anamirim. E em 2009 enfrentamos muitos desafios, né? Era um clube que estava se reestruturando. E nessa época, a turma também era muito boa. A gente teve uma diretoria muito qualificada. Nessa época a gente não tivemos muitos eventos, né, externos como o Campuri. Mas o clube enfatizou a estruturação, né? A estruturação perante a sociedade, né? E em uma oportunidade dessa, o clube recebeu uma comanda da Câmara Municipal de Areia Branca e nós tivemos a oportunidade de participar dessa solenidade. Aqui em 2010 a gente teve que cortar de vez o cordão umbilical, né? Porque a gente estava começando a ideia de abrir um clube em Porto do Mangue e isso foi bem se afastar, se desligar do clube daqui foi bem difícil, né? Porque é o clube a qual a gente aprendeu a amar, né? Aprendeu o que é o ministério. E nisso, eu acredito que nos fortaleceu, né? A cada fim de ciclo há um outro recomeço, né? Há um novo ciclo. E aqui me ajudou, me capacitou para que eu pudesse se tornar o pioneiro lá no Clube Querigma. E esse clube de lá
é totalmente fundamentado com o daqui, totalmente ligado com o daqui, porque tudo que eu faço lá, tudo que a gente fez lá, tudo que a gente aprendeu aqui, a gente fez lá, né? Ou seja, a participação das crianças na igreja é importante, a participação com a sociedade é muito importante. Pegar o evangelho, que é o principal fundamento, o principal objetivo do clube, é muito importante, e a gente tem desenvolvido isso lá. E para mim, o legado que o Clube de Cães de Caça deixou, eu aplico na minha vida diária, né? Amor a Deus, amor ao próximo, amor à excelência, porque ele carrega altos ideais, né? Valores imensuráveis, inclusive bíblicos. E eu tenho transmitido para minhas filhas, tenho transmitido para a igreja. Então a minha motivação e a minha vontade de ver o Clube Cães de Caça sempre bem, sempre desenvolvendo suas atividades é enorme, né? Porque ele mora no meu coração. Entrei no Clube de Desbravadores aí da cidade de Areia Branca no ano de 1997. Para vocês terem uma ideia, o nome do clube ainda era Cântico de Davi. À frente estava Cláudio Júnior como diretor, e ali eu desempenhei algumas funções como capitão de unidade, conselheiro, e posteriormente, né, o nome do clube ele foi mudado para Clube Cães de Caça. No ano de 2004, eu me ausentei um pouco das atividades do clube. Foi um período de algumas mudanças na minha vida. Comecei a trabalhar, comecei a fazer faculdade. E aí eu fiquei um período, né? Tive alguns anos sabáticos assim, distantes do clube, retornando no ano de 2008. E aí, pessoal, foi um período marcante para mim, porque em 2008 eu retorno para o clube como diretor. E 2008 era ano de Campuri da Missão Nordeste, o Campuri Verdadeiros Heróis. E aí eu tive a honra, o privilégio de conduzir o clube, juntamente com os demais membros da direção, para esse Campuri. Acredito, se não me falha a memória, que foi o primeiro Campuri que o clube participou, né, como clube. Porque houve uma ocasião em que eu, Luiz e Cláudio Júnior, nós participamos de um Campuri na Paraíba, mas não foi como clube. Acredito que o primeiro Campuri que nós participamos enquanto clube foi esse, no ano de 2008, o Campuri Verdadeiros Heróis da Missão Nordeste. Agora, olha só que interessante, por que foi tão intenso e marcante esse período para mim? Porque passamos o ano de 2008 cumprindo requisitos para, em novembro, participarmos do Campuri, mas olha só, no ano de 2010, em fevereiro, iria acontecer o Campuri da União, o Campuri do campo, né, da União Nordeste Brasileira, né? E aí o que é que acontece? Então a gente saiu do Campuri em 2008 e 2009 já era ano de cumprir requisitos para o Campuri que aconteceria em fevereiro de 2010, que era o Campuri da UNEB, né, o Campuri da União Nordeste. Então, assim, 2008 a 2010 foram anos muito intensos que eu estive à frente da direção do clube. Então, também tive o privilégio de, em 2010, junto com a direção, conduzir o clube para o Campuri da União Nordeste Brasileira. Na época, para vocês terem uma ideia, a Bahia, a região da Bahia e a região de Sergipe ainda faziam parte do nosso campo. Então, nós tivemos ali um Campuri que foram, se não me falha a memória, algo em torno de 14 mil pessoas, né? Então, gente de todo o Nordeste, da Bahia ao Ceará, certo? Então, foi algo marcante. Eu me lembro de todos os detalhes desse Campuri, desde a ida, desde a nossa ida, montagem de acampamento. Eu me lembro de todos os sermões, eu me lembro precisamente de todos os sermões que o pastor Otimar pregou. Nesse Campuri da União Nordeste, estava presente o diretor-geral, né? O pastor que era líder de jovens para o mundo, para todo o mundo da Igreja Adventista, que era o pastor Baraka Muganda. Ele esteve pregando nesse Campuri da União Nordeste. Então foi algo muito marcante. Eu me lembro das músicas, eu me lembro ainda da música tema do Campuri, eu me lembro quem participou, Laura Morena, Leonardo Gonçalves, Quarteto Atos. Então, para mim, foi algo muito, mas muito marcante esse Campuri. E ter conduzido o clube como diretor
foi algo assim que Deus me presenteou, que eu pude aprender muito. Então, ser desbravador do Clube Cães de Caça foi uma oportunidade incrível que Deus deu na minha vida. Como desbravador, aprendi a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais desenrolada, a tratar melhor as pessoas, a liderar. Então são muitos ensinamentos que o clube trouxe na minha vida. E eu me lembro que quando eu era diretor, e na ocasião desses campuris que nós participamos, nós tínhamos um lema, né? Mais que um clube, uma família. E é isso que o clube é para mim até hoje, uma família, grandes amigos que Deus me deu. E para mim é um privilégio hoje poder chegar na igreja de Areia Branca e ver aqueles que foram os meus desbravadores, hoje líderes de igreja, casados, pais de família. Então para mim é um privilégio muito grande que Deus me deu, estar à frente desse clube nesse período e ter participado desse clube desde a minha adolescência. Bom, a minha história no Clube dos Bravadores, ela é muito peculiar. Desde criança eu frequentava a igreja adventista por meio do contato dos meus pais, né, que eram adventistas, minha mãe na verdade, e eu costumava vir aos sábados para a igreja, para a escola sabatina. Só que com as coisas da vida, acabei que não vindo mais, outras coisas acabaram me chamando a atenção. E até que um amigo de escola me convidou para vir para o Clube dos Bravadores. O nome dele é Kennedy, até hoje eu agradeço pelo convite dele. E ele disse, olha, você não quer ir não para o Clube dos Bravadores junto comigo? Eu disse, como é isso? Ele disse, não, é da Igreja Adventista, é um departamento da Igreja Adventista que está acampa, que vai fazer atividades, desfile. Até que eu achei interessante. E fui a primeira vez e gostei bastante. Até então a gente amadureceu a amizade e ficamos mais que amigos de escola, amigos do Clube dos Bravadores e da igreja. E só que o Clube dos Bravadores deu uma arrefecida, né? Alguns membros saíram e ficaram poucos membros, então eu também me afastei. Um ano após o fechamento do clube, das atividades, eu recebi a visita até então do diretor na época, Samarone. Samarone me visitou e por isso eu reforço a importância das visitas. Samarone me visitou convidando novamente para vir para o Clube dos Bravadores. E eu aceitei de prontidão e fui conversar com minha mãe. Uma coisa interessante que aconteceu foi que minha mãe falou, olha, você vai para o Clube dos Bravadores que todo mês eu dou uma certa quantidade de dinheiro para você se manter no clube. E essa foi uma motivação que fez com que eu participasse mais ainda do clube. Só que ela nunca me deu essa quantia de dinheiro. Nunca chegou essa quantia de dinheiro até mim. Só que esse estímulo fez com que eu continuasse as atividades no Clube dos Bravadores. Então eu passei a desenvolver as atividades, passei por capitão, fui conselheiro, muitos anos conselheiro, convidei alguns amigos, né? Alguns colegas vizinhos, algumas crianças que faziam parte do meu ciclo, convidei e até hoje tenho alguns frutos ainda no Clube dos Bravadores graças a esses convites, né? Então eu creio e vejo que a mão de Deus esteve trabalhando todo esse tempo para me convidarem e eu transferir esse convite para outras pessoas, né? Então a importância também de nós desbravadores convidarmos e fazermos laços de amizades para trazer para a igreja por meio do Clube dos Bravadores. Outra coisa que eu lembro bem também com relação ao Clube dos Bravadores foi que todo clube passa por seus altos e baixos, né? Existem os ciclos, né? E nessa época que eu estava conselheiro, passei por muitos anos, teve esses ciclos de altos e baixos. E um desses baixos que a gente estava com ausência de membro, ausência de meninos, ausência de diretoria. Teve outra situação que também me chama a atenção, foi que uma pessoa da igreja chegou para mim e disse, olha, o Clube dos Bravadores está nesse momento fraco, então eu não vou participar agora. Quando ele tiver com bastante visita, quando ele estiver fazendo todas as atividades, eu volto novamente. Foi então que eu pensei, o Clube dos Bravadores não é necessariamente só quando está com todas as atividades, com muito membro, com muito menino, com bastante gente na diretoria. Não. Nós também atuamos quando estamos nesse ciclo, né, de poucas visitas, poucos membros. E é isso que se torna, isso que me faz ser cada vez mais resiliente no Clube dos Bravadores. Os ciclos passam, as gerações passam, mas nós temos que manter firme, confiando em Deus. Após o cargo de conselheiro, eu ter exercido por vários anos o cargo de conselheiro, eu fui convidado a assumir o Clube dos Bravadores, né, como sendo diretor. Para mim foi um desafio muito grande, porque até então eu
sabia das responsabilidades como conselheiro, dos outros cargos, mas na direção foi um desafio bastante desafiador, né? Bastante difícil para mim na época. E eu conversei com Deus e cheguei à conclusão de que esse é o meu momento, pois as outras gerações passaram, né, deixaram esse legado e eu preciso assumir a partir de agora. Foi então que eu assumi o Clube dos Bravadores. Fomos a alguns eventos, né, participamos de alguns acampamentos, camporis, e outra coisa que também me fez abrir os olhos nesse momento foi que eu necessitava cumprir as classes regulares, né, porque eu sempre estimulei os meninos, os bravadores, das minhas classes como conselheiro, mas nunca tinha aberto os olhos para o cumprimento da classe. Então foi então que, junto com o meu amigo Jonatas, né, Jonathan Gomes, a gente fez um voto pessoal, né, particular, disse, olha, precisamos investir. E a gente via outras pessoas se investindo, na época Rafael e Jussiara se investiram em líder, né, antes dele apenas Cláudio Júnior, que também sempre nos motivou a se investir nas classes, na classe de liderança. E isso foi repassado para Jussiara e Rafael e, consequentemente, nós vestimos, né, pegamos esse desafio. Eu e Jonatas nos prontificamos de nos investir na classe de liderança. Então foi então que começamos a cumprir os requisitos, a se empenhar, né, nesse cumprimento. Se investimos na classe de liderança, inicialmente primeiro na classe regular e avançada, que na época só se podia se investir em líder, após a investidura da classe de regular e avançada. Então, se investimos nessa classe, no campo de líderes lá em Bahia Formosa, e um ano depois a gente continuou cumprindo o cartão de liderança. Foi então que a gente também conseguiu se investir no Campuri em líder de desbravadores aqui em Areia Branca. Né? Então, nesse momento, tinham 4 pessoas vestidas em líder. Seriam eu, Jonatas, Rafael e Jussiara. Anteriormente tinha sido Luiz Gomes, Luiz, na verdade, Luiz. Também tinha se investido, mas essas pessoas estimularam a gente para se investir. Né? Outra coisa que também continuamos fazendo foi que, após a classe de liderança, nós mantivemos o voto e o compromisso de Jonathan, precisamos se investir na classe de líder master, precisamos dar sequência, precisamos continuar desenvolvendo nossas habilidades. Foi então que nós começamos a cumprir o cartão de líder master. E no Campuri, nós conseguimos se investir também bastante difícil. Na época, passamos por muitos perrengues, bastante dificuldade. Nossos cartões voltaram nas correções. Muitas vezes, se eu posso ser modesto aqui, que mais de 3 vezes nós estávamos tudo pronto para se investir e quando chegava na hora da investidura, não, está faltando isso, não, falta isso aqui. Uma coisa ou outra impedindo de nos investir. E isso nos tornou cada vez mais resistentes e resilientes na busca dessas investiduras. Porque enquanto outras pessoas tentavam dificultar as nossas investiduras, isso servia de gás para que nós cada vez mais se motivássemos a cumprir essa classe, a alcançar esse objetivo. Estamos agora tentando se investir na classe de líder mais avançado e eu estimulo a você desbravador, a você conselheiro, a você instrutor de classe, a você membro da diretoria, a cumprir as classes, a continuar cumprindo todos os requisitos que forem propostos a você, pois é isso que nos mantém cada vez mais vivos e acesos no Clube dos Bravadores. Eu conheci o clube no ano de 2004, através de 2 pessoas, né? Que foi Josivan, conhecido como Golinho, e Adriano, que ele hoje não mora mais em Areia Branca, né? Mora em Mossoró. Mas ele, na época, reuniu os meninos da minha rua, né? Que foi David, Rômulo, todos os meus amigos, né, da época, e eu fui junto nesse embalo no ano de 2004. Então, desde 2004 eu permaneci no clube, não saí, e tô até hoje. Na época, né, no tempo de desbravador, era bastante complicado, né, em relação a recursos, né, o clube era, embora poucos recursos, mas era um clube grandioso, né, um clube muito grande. Eu lembro que na minha época existia 4 a 5 unidades completas, de 10 a 8 meninos. Então era um clube grande, mas o recurso era pequeno, né? Mas a gente, mesmo assim com poucos recursos, a diretoria nunca deixava faltar em relação a acampamento, pernoites.
mas era um grupo muito animado e até hoje ainda perdura. Muitos dos meninos daquela época ainda permanecem até hoje no Clube dos Bravadores. A gente foi para bastante campuriços, na minha memória, se não me engano, foram 4. Então, foram campuris marcantes. E até hoje nós lembramos, né, da época dos Desbravadores como Desbravador. 10 anos depois, me tornei diretor dos Desbravadores. E também foi muito marcante, porque foi um ano muito difícil, né? Porque o clube estava prestes a fechar, né? Tava poucos membros, então as unidades eram poucas. A gente eu lembro que nas reuniões que a gente fazia com 3, 4 desbravadores, mas a gente persistiu. Eu lembro de pessoas marcantes, né, que até hoje continuam no clube, como Nicole, Natália, que hoje não está no nosso clube, mas está no Clube Natal. Mas ela foi pessoas de extrema importância para que o clube permanecesse ativo, principalmente nos primeiros anos. Mas mesmo assim a gente permaneceu firme, trabalhou bastante. E nosso primeiro desafio foi um campuri de unidade que a gente teve em Mossoró, um campuri bastante marcante também para quem foi, muito difícil em relação a recursos, mas graças a Deus deu certo. Foi um pontapé inicial que a gente teve, né? Depois daquele campuri, o clube desleixou. Muitos meninos, depois daquele campuri, criou ânimo, foi chamando outros meninos, e daí o clube só foi crescendo. E foi um pontapé para outros campuris, né? Que foi o campuri da Missão e, consequentemente, da União. Mas o pontapé inicial foi o campuri de unidades, foi um dos campuris mais difíceis, embora seja, por ironia do destino, foi o menor, né? Mas era um dos mais difíceis que a gente conseguiu por ser o primeiro campuri que a gente foi. E de lá para cá, graças a Deus, o clube cada dia vem crescendo, vem moldando os meninos, né? O caráter dos meninos. E principalmente o meu, né? Mudou muito o meu caráter no período de diretor, embora muitas pessoas lembrem do período de dificuldade, mas quem acabou crescendo mais fui eu. Porque foi daí que eu tirei motivação, busquei ajuda de outras pessoas e graças a Deus o clube cresceu e mostrou grandes frutos, né? Que estão aí até hoje. Eu entrei no clube dos Bravadores apenas 10 anos de idade, por influência do meu tio Cláudio Júnior. E desde então o clube sempre foi uma verdadeira escola para mim. Fui capitão, secretário de unidade, conselheiro, diretor associado, tesoureiro. Em 2017 tive a honra de ser diretor do clube. O clube me ensinou muitas coisas, a ajudar nas causas sociais, a trabalhar em equipe, a ser uma pessoa responsável e a exercer também a liderança. Tudo isso contribuiu muito para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, me ajudou a ser quem eu sou hoje. Um dos momentos marcantes, né, foi o meu primeiro campuri que eu participei, o Força da Criação, lá em Mossoró, em 2006. Mas o mais bonito disso tudo é que no meio dessa história eu conheci uma desbravadora muito especial, que hoje é minha esposa. E com muita alegria, eu posso dizer que a nossa filha também vai seguir esse mesmo caminho, porque ser desbravador não é uma fase da vida, é um propósito que a gente leva para a vida toda. Eu lembro que quem me chamou para participar do clube foi Golinha. No começo eu relutava muito, sempre arrumava uma desculpa, dizia que não era para mim. Mas depois de tanta insistência dele, né, eu resolvi ir e foi aí que tudo mudou. Eu me apaixonei completamente por esse ministério. Foram 2 anos intensos como desbravador, antes de completar 15 anos. Fui capitão de unidade várias vezes. Foram experiências que marcaram a minha vida para sempre. Lembro com muito carinho do campuri de unidade de Mossoró e do campuri marcados para a eternidade, que foi em Natal. As brincadeiras, os sorrisos, as evoluções que Cícero ensinava, a amizade sincera, o amor que unia todos nós. Eram momentos simples, mas que hoje eu consigo ver o quanto foram especiais. Depois dos 18 anos, né, eu comecei a me afastar do clube, também da igreja. Naquele momento eu achava que estava feliz,
mas era só uma ilusão. Aí foi durante uma festa, em meio a tudo aquilo que eu estava vivendo, que Deus falou comigo. Foi ali que eu percebi que precisava voltar, que era hora de retomar o propósito que Ele tinha para minha vida. Em 2022 eu voltei para a igreja, voltei para o clube, e no ano seguinte recebi o convite para ser capelão e também conselheiro de unidade, da unidade de Chacal. Foi uma experiência incrível. Ser capelão me fez buscar ainda mais a presença de Deus e me ensinou a cuidar da vida espiritual dos meninos. No final daquele ano, tivemos a alegria de ver 6 desbravadores sendo batizados. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha caminhada. Conselheiro já tinha sido também outras vezes no clube, e retomei dessa vez sendo da unidade Chacal, que também já tinha sido antigamente. Então veio um convite que sinceramente eu nunca imaginei receber, o de ser diretor do clube Cães de Caça. Na hora eu tive bastante medo, achei que não ia dar conta, mas aceitei e posso dizer a vocês hoje de todo o coração que foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Ser diretor é desafiador, às vezes estressante, eu confesso, mas é uma bênção. Eu amo cada integrante do clube, mesmo quando reclamo, porque eu reclamo mesmo. Eu sempre tento dar o meu melhor, junto com a diretoria, para ver esse clube crescer, para ver cada desbravador se desenvolver, se aproximar de Deus cada vez mais. Essa é a minha principal meta enquanto diretor do Clube Desbravador. Tem sido dias muito felizes aqui no Cães de Caça. A gente sente que Deus está no controle de tudo. Quando eu penso no futuro, eu vejo um clube ainda mais forte, mais unido, cheio de jovens comprometidos com a missão. O nosso objetivo é continuar formando não só bons desbravadores, mas bons cristãos, bons cidadãos, pessoas que levem esperança aonde quer que elas estejam. O Cães de Caça não é só um clube, é uma família. E cada sorriso, cada lágrima, cada vitória faz parte dessa história que Deus está escrevendo com cada um de nós. E eu acredito também que todo esse trabalho tem um propósito maior: preparar uma geração para algo que está prestes a acontecer. Nós marchamos, acampamos, servimos e cantamos com o objetivo: estar prontos para o grande dia da volta de Jesus. Esse é o motivo de tudo. E quando Ele voltar, eu quero ver cada um de vocês, desbravadores, cada líder, cada um de nós prontos, com um lenço no pescoço e com o coração nas mãos, dizendo: valeu a pena ser um desbravador fiel até o fim. E enquanto esse dia não chega, a gente continua firme, servindo, sorrindo e lutando, porque Deus ainda está no comando e o melhor está por vir. Sobre a